semiologia é a arte de examinar o paciente. Então, é onde organizamos, né, uma abordagem que nós temos que fazer com o paciente, promovendo uma confiança e já o início de um relacionamento fisioterapeuta-paciente. Então, nós vamos contribuir de qualquer forma para que esse paciente melhore a sua sintomatologia, melhore a sua qualidade de vida, e o paciente tem que sentir que nós somos capazes para que nós possamos ajudá-lo da melhor forma possível, né? Então, para isso, nós temos que ter um estudo aprofundado da patologia que o paciente nos traz e verificar dentro de um quadro geral, né, o que nós podemos reter deste quadro para que a gente possa ser muito objetivo em busca da causa, em busca da origem do problema do paciente. Então, a anamnese é o primeiro passo que nós temos que fazer, e essa é uma palavra que vem do grego, que significa, né, trazer novamente à memória o que já aconteceu. Então, nós vamos ter que estudar os sinais e os sintomas que o paciente nos refere. E qual a diferença entre sinais e sintomas, né? Os sinais são todas as manifestações clínicas que nós podemos perceber no paciente. Então, não só o que nós temos que visualizar, mas a nossa escuta em relação ao que ele nos traz, né? A sintomatologia, né, é exatamente o que o paciente está percebendo dele mesmo, em termos desse sinal de alerta, que é o sintoma, né? Ele sabe que não está bem e que ele tem que procurar ajuda para resolver o problema que ele está passando. Então, o que vai ser importante, né, que nós possamos iniciar uma boa avaliação, uma boa anamnese? De imediato, nós temos que nos colocar de uma forma disponível para a escuta. O paciente ele tem que sentir confiança no profissional. Se ele percebe que você está desatento, ou se você atende o celular no meio da colocação dele, ou se você não é uma pessoa organizada dentro do seu próprio ambiente de trabalho, ele já fica com o pé atrás. Então, a gente tem que atuar de uma forma mais adequada possível para que o paciente se sinta à vontade e para que ele possa se colocar ali naquele ambiente, né? Então, a primeira informação que você vai obter do paciente são os dados dele. O nome, o endereço, a profissão que ele tem, né? A idade, o sexo, data de nascimento, onde ele nasceu, o estado civil, e temos que já começar a perceber os trejeitos do paciente, né? Como é que ele se senta, como é que ele fala, como é que ele se expressa, para que a gente possa também já estar percebendo a forma dele agir perante a sintomatologia que ele traz e perante a patologia que ele tem, né? Então, a forma como ele vai colocar, né, todas as questões do momento, né, que ele está vivendo. Então, tudo isso tem que ser percebido e geralmente é uma coisa que eu faço já como hábito. Eu sempre pergunto a posição que o paciente fica em casa, qual é a posição que ele dorme, qual é a posição que ele trabalha, quais são as atividades físicas, as atividades esportivas, porque isso é fundamental para que você perceba se a sintomatologia que ele traz tem alguma relação com o
dele, né? O cotidiano dele. Então, esse questionário, ele é fundamental para que você tenha segurança, para começar a perceber as pistas iniciais que o paciente vai te trazer, né? Com a queixa principal. Então, a queixa principal é a situação pior que o paciente está sentindo ali naquele momento. Então, ele pode te trazer um problema único ou ele pode te trazer patologias associadas. Se for assim, ele pode relatar sintomas em vários lugares e você vai ter que começar a perceber o que está acontecendo em relação ao pior sintoma. Você tem que eleger, porque não tem como você tratar tudo do paciente, né? Então, você tem que saber exatamente por onde começar. E daí sim, você vai procurar se aprofundar em relação à história atual dessa sintomatologia e a história pregressa, né? O que aconteceu, quando começou, em que situação ele estava, se foi um acidente, se foi um traumatismo, como é que esse traumatismo ocorreu, se houve um impacto, então esse impacto veio de onde, para que você tenha uma melhor clareza em relação à situação atual do paciente. Uma coisa que você também deve perguntar é se alguém da família já passou pela mesma situação que ele está passando, porque tem algumas patologias que são hereditárias e dessa forma nós podemos já afunilar para obtermos um bom diagnóstico. Então temos que ter uma clareza de objetivo, onde vamos priorizar a pior sintomatologia e vamos organizar o nosso raciocínio para que a gente foque naquilo que é importante para o quadro que o paciente está apresentando. Então, quais são os métodos que nós podemos utilizar com aquele paciente e já um objetivo em relação também ao processo de tratamento que nós vamos ter que fazer com esse paciente, né? Então, quando examinamos o paciente, nós temos que saber da morfologia dele, quais são as alterações posturais que ele apresenta, porque essas alterações posturais podem estar relacionadas com o quadro clínico que ele apresenta. Então, temos que fazer um bom exame físico, desde a posição da cabeça e do pescoço até os apoios dos pés, passando por toda a parte de eixo de gravidade, onde esse eixo está passando, quais são as zonas que estão se afastando mais desse eixo. E se o paciente apresenta uma atitude de defesa, né, como se ele estivesse defendendo de uma dor importante. Às vezes ele não relata exatamente um sintoma naquela região, mas pode ser bastante esclarecedor verificar aquele ponto, né? Um exemplo disso, por exemplo, paciente que tem, né, uma atitude muito contraída na região da parte alta abdominal, pode ser um sofrimento esôfago-gástrico. Então, nós podemos dirigir as perguntas em função de se ele tem alguma intolerância digestiva, se ele tem alguma dor, se ele já teve gastrite ou ulceração, enfim. Então, você vai testar, inclusive, é interessante fazer o teste do sinal de Manson para verificar se tem alguma relação com o sofrimento esôfago-gástrico. Pode ser que esse sofrimento tenha relação com o quadro que ele vem trazendo, né? Mas pode ser que não, pode ser que esse quadro que ele apresenta atualmente é uma situação ligada a um traumatismo, né, a um acidente,
mesmo que não tenha sido um acidente recente, né? Às vezes o paciente sofre um trauma de um longo tempo atrás e o mecanismo de defesa do organismo desse paciente, ele vai reagir para que o corpo elimine a sensação de dor, né? A dor é um sinal de alerta para dizer que tem alguma coisa que não vai bem. Então, quando a dor aparece, é um determinante, né, pedido de ajuda. E nem sempre ela está exatamente esclarecendo um diagnóstico, né? É um ponto de partida, é por onde nós temos que começar. Então, nós temos que começar pelo quadro sintomatológico pior do paciente, daquele período, né, que ele foi te consultar. Então, visto isso, nós temos que partir para uma série de testes de provocação, onde esse paciente ele vai ser testado para que a gente possa verificar se a sintomatologia dele tem alguma relação com os pontos de alterações morfológicas que ele apresenta, né? Então, vamos fazer correções da morfologia dele, tentando verificar se alguma dessas correções vai provocar o seu sintoma. Se provocar, nós temos que fazer a correção ao mesmo tempo dos dois pontos, do ponto onde ele refere o sintoma e do ponto onde transmite a tensão, né? Do ponto onde provoca o sintoma dele. E isso é feito em várias posições que o paciente terá que ser examinado. Então, sempre a avaliação ela deve ser repetida de uma forma muito objetiva a cada sessão que o paciente vem. Então, ele sempre vem com uma situação que pode trazer uma novidade, pode trazer alguma pista para que a gente oriente, muitas vezes, para uma outra região, né? Então, sempre nós vamos ter que perguntar ao paciente: e o sintoma, como é que está? Qual é a intensidade dele? Com que frequência ele apareceu? E apareceu algum sintoma nesse período que foi pior em relação à intensidade ou a sensação dele em relação àquele sintoma, né? Durante aquela semana, durante aqueles dias. E assim você vai tratando do seu paciente, indo, né, de uma situação inicial, que é a primeira consulta dele, até você conseguir chegar à origem do problema do paciente. Cada paciente é único, cada um vai ter o seu trajeto, cada um faz as suas transmissões de tensões e nós temos que ser o instrumento que vai possibilitar o paciente a ter um retorno de qualidade de vida, a ter um retorno da sua saúde.